O inimigo é conhecido nas Escrituras como serpente, Satanás e maligno. E o próprio Senhor Jesus atestou a sua existência. Então nós percebemos que pela palavra nós conhecemos então a realidade do inimigo. Hoje, em sala de aula, lição de número 5, nós vamos trabalhar sobre um tema muito relevante nesta classe tão especial que é a classe dos adultos. Vamos abordar sobre os inimigos do cristão, essa lição que vai cair no dia 5 de maio, onde você em Cristo estará ministrando também para os seus alunos. Esse texto, ele é escrito pelo pastor Osiel Gomes. Estamos trabalhando com vocês o segundo trimestre da CPAD, que trabalha sobre a carreira que nos está proposta. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, quero convidar você para se tornar um dos nossos alunos, deixando aqui teu likezinho, se inscrevendo também. E você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas muito interessantes que a própria lição já oferece para você. Inicie a tua aula apresentando o texto áureo. E o texto áureo de hoje se localiza em Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. É importante também você fazer a leitura em sala de aula, junto com os teus alunos, da verdade prática. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços: Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14. Depois você tem 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado e postando esse material de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube e pelo Spotify, sempre às 18 horas. Você pode encontrar esse material. E eu espero muito que Deus possa falar com você. Toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos, onde você está tendo a oportunidade de participar com a gente através dessa ministração. E que Deus te dê uma ótima aula em nome de Jesus. Na aula de hoje, lição de número 5, como proposta do pastor Osiel Gomes, nós vamos estudar sobre três inimigos do cristão. Ele cita exatamente a realidade do inimigo das nossas almas como um dos principais inimigos que nós temos. Ele cita a realidade da carne e ele explica exatamente nessa lição a proposta do entendimento sobre a carne. E ele cita também o contexto do mundo. Nós vamos entender que esse mundo jaz no maligno. É claro que quando nós abordamos sobre essa realidade dos inimigos do cristão, nós estamos pensando sobre a nossa caminhada cristã e na nossa jornada como proposta de todo esse trimestre. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em um texto, ele destaca de forma muito interessante que nós estamos em uma constante batalha espiritual. E como crentes em Jesus, precisamos então permanecer firmes diante do Senhor. E essa firmeza de propósito é entender a realidade do inimigo das nossas almas, entender a fraqueza também da nossa carne, mas ao mesmo tempo a influência desse mundo. Quando nós abordamos a palavra de Deus e paramos para entender sobre esse contexto, não há neutralidade para o cristão. O cristão ele não pode estar neutro nessa batalha espiritual. Ele tem que tomar uma posição e tomar a Deus que a sua posição seja a posição de abraçar o reino de Deus e o propósito de Deus. Quando nós olhamos para essa situação, nós devemos tomar cuidado com duas coisas. A primeira delas é não subestimar o inimigo. Tem muita gente em nosso tempo que subestima a força do inimigo, que subestima a própria realidade de Satanás e alguns até defendem que ele não existe. Então, na aula de hoje você vai entender que é necessário você não subestimá-lo, mas ao mesmo tempo confiar em Deus que te dará a vitória. Em segundo lugar, existem pessoas que cometem um segundo erro, que colocam então essa super realidade do inimigo, mas ao mesmo tempo colocam também o seu superpoder, em um sentido de colocar em comparação com o próprio Deus. O inimigo das nossas almas não tem condições de se comparar a Deus. Ele não tem todo o poder em suas mãos. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente. Mas ele é uma criatura que se rebelou contra o Senhor. E a própria palavra faz questão de dizer que diante do Senhor ele treme de medo. E por isso, como cristãos, como servos e servas de Deus,
Precisamos então nos fundamentar na palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos da igreja de Éfeso, ele fala muito sobre essa batalha espiritual, inclusive na lição de número 6, que é a lição que vem, que nós vamos estar ministrando para vocês, nós vamos abordar sobre essas armaduras de Deus, sobre essas ferramentas espirituais que precisamos então nos apegar. É interessante também você observar dentro da palavra que, como cristãos, nós somos advertidos a andar no caminho, no propósito da nossa fé. E andando no caminho e no propósito da nossa fé, nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que você precisa estar revestido, revestida da palavra de Deus, revestido e revestida das ferramentas espirituais da salvação, da fé, dessa coragem da parte de Deus. E a própria Bíblia fala diversas vezes sobre essa batalha espiritual. Eu vou citar alguns versículos para você tomar como nota. O primeiro versículo está então, na realidade, a primeira passagem está então em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Você vai perceber a realidade dessa batalha espiritual e Paulo encoraja os irmãos a permanecerem na fé, firmes em Jesus, enfrentando o inimigo das nossas almas, enfrentando a carne e enfrentando o mundo. O segundo texto que eu quero dar como dica para você também está na epístola agora escrita por Pedro, capítulo 5, a primeira carta, capítulo 5, versículos 8 ao 9, onde Pedro adverte os irmãos, os crentes em Jesus, a permanecerem firmes no Senhor diante dessa batalha espiritual. Outra passagem que eu quero destacar para você foi escrita pelo apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde o próprio apóstolo Tiago, Tiagão, faz questão de dizer que o crente deve resistir o diabo, porque o inimigo das nossas almas fugirá então de vós. De que maneira? Quando você está firme no Senhor e resiste então às suas tentações. Outra passagem que você pode observar se localiza agora no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, onde Paulo fala da natureza da nossa batalha espiritual. Outro texto que você pode perceber, esse agora foi escrito pelo próprio apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18, onde João traz uma mensagem, destaca que os filhos de Deus precisam então ser protegidos contra o maligno. Olha a realidade dessa batalha espiritual. Hoje nós vamos parar para entender de forma bíblica com vocês quem são então esses três inimigos do cristão. E eu espero muito que o Espírito de Deus possa tocar em seu coração através da palavra e que você em Cristo seja cheio, cheia da presença de Deus. Ah, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, escreve aí de onde você está me assistindo, qual é o nome da tua cidade. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, preparar a tua aula, organizar aí o teu esboço, eu tenho tudo isso organizado para você. Você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Lá você vai encontrar o esboço da aula que eu preparo, nosso comentário, com versículos, argumentos a mais que vão enriquecer a tua aula. Você pode encontrar também o próprio PowerPoint da lição, ou seja, os slides, para você utilizar esses recursos para dinamizar a tua administração. Isso está disponível em uma assinatura trimestral para os nossos queridos irmãos e irmãs que desejam ser assinantes do Facilita EBD. A nossa proposta está em um link na descrição desse vídeo, fica à vontade para poder analisar. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trabalha sobre o primeiro inimigo do cristão. E o pastor Osiel Gomes cita aqui o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é o nosso primeiro inimigo. Já deu para entender que vamos trabalhar muito sobre batalha espiritual, mas nós queremos trabalhar o conceito de batalha espiritual não em uma visão distorcida, em uma hermenêutica equivocada. Queremos trabalhar esse conceito de batalha espiritual, biblicamente falando com você, a partir da teologia pentecostal. É interessante você observar um texto bíblico que nós vamos estar, então, apreciando com você e você pode também compartilhar com os teus alunos, que se localiza em Mateus capítulo 13, versículos 39, onde fala sobre a realidade bíblica do inimigo das nossas almas. O conceito do nosso tempo nega a realidade do inimigo, nega a sua existência. E ele existe e a palavra comprova a sua existência. E o primeiro subtópico destaca que o diabo é real. Conforme o pastor Osiel Gomes, na própria lição, ele traz uma explicação bem interessante.
que o inimigo das nossas almas, ele é real. Em nosso tempo, nós percebemos de forma muito incoerente diversos conceitos teológicos que tentam então desacreditar a existência do inimigo das nossas almas. Existem também posicionamentos que são propagados pelo mundo que desacreditam a sua existência. Mas em nossa visão hermenêutica, nós cremos que ele existe. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai encontrar a existência dele sendo mencionada em Gênesis, em 1 Crônicas, em Jó, em Salmos, no profeta Isaías, em Ezequiel e em Zacarias. Já no Novo Testamento, você vai encontrar a existência do diabo e a sua atuação sendo mencionada cerca de 25 vezes e em 29 passagens do Evangelho em que Jesus então o menciona. Então você vai perceber que o próprio Cristo menciona a realidade do inimigo das nossas almas. Outro detalhe que você precisa observar, de acordo com Wagner Gabi, ele agora escrevendo o texto da própria Teologia Sistemática Pentecostal, em um artigo, ele faz questão de relatar que o inimigo das nossas almas, ele é homicida desde o princípio. É conhecido como o pai da mentira. E aí você tem a palavra, para poder ler junto com os teus alunos, que se localiza em João capítulo 8, versículo 44. Ele também é um pecador obstinado, isso está em 1 João capítulo 3, versículo 8. E ele é um audaz adversário dos homens e ao mesmo tempo se levanta contra todas as obras de Deus. Isso está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Todavia, nós precisamos também observar essas questões de forma muito coerente também, para não colocar nessa visão teológica exatamente essa questão de colocar o inimigo das nossas almas no mesmo patamar de Deus. Observe, Deus é superior, ele é transcendente, ele é Senhor e o inimigo não tem condições nenhuma de se colocar diante dele em sentido de força e poder. Dentro da palavra, nós também precisamos observar algumas linhas que estão presentes também em nosso tempo. Quando nós vamos para os conceitos hermenêuticos, eu quero destacar algumas linhas também que vão negar a existência de Satanás. A primeira linha que nega a existência de Satanás é o ateísmo e o materialismo. Essas duas correntes negam a realidade do reino espiritual, negam a realidade de Deus, se apegam com as coisas daqui do presente e, infelizmente, negam também a existência de Satanás. Outra linha hermenêutica que você vai perceber são as interpretações mitológicas ou simbólicas. Algumas pessoas olham para os textos bíblicos, como nós estamos trabalhando com você, a exemplo do texto de Gênesis, a exemplo do texto de Jó, e interpretam essas passagens onde Satanás é citado como algo mitológico ou como algo simbólico presente nas Escrituras. Isso faz parte da corrente hermenêutica da teologia liberal, que desacredita a existência desses textos e a realidade desses textos. Mas estamos trabalhando exatamente nessa corrente a partir da visão pentecostal para você compreender que esses textos são reais. Esses textos falam de algo verdadeiro e seguimos a linha de interpretação que a própria Assembleia de Deus defende, que a Bíblia ela é inerrante e ela é a palavra de Deus, e cada texto foi inspirado. Outra linha e posicionamento também que vai negar a existência de Satanás são algumas interpretações da psicologia ou então interpretações psicanalistas. Algumas correntes de interpretações de profissionais da área da psicologia e profissionais da área da psicanálise não acreditam na existência de Satanás. Então, todo o fator religioso ele é deixado do lado de fora de alguns consultórios. Então, é importante você observar também essa visão. Outro detalhe que você vai perceber, outra linha que nega a existência de Satanás, são algumas interpretações sociopolíticas, que em nosso tempo ganha muita força, onde as pessoas então vão negar a existência do inimigo das nossas almas, a existência dessas ações que estamos vendo no nosso tempo, que é por consequência do pecado e ação do maligno, e muitas pessoas vão interpretar isso como uma visão sociológica, em descrever exatamente que o que acontece de mal no mundo é por falta da administração dos recursos e a culpa é do homem. Só que nós, quando observamos o texto sagrado,
nós vamos perceber a ação do inimigo presente no nosso tempo, pronto para matar, roubar e destruir. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela editora do CPAD, você precisa ter esse texto, ela é organizada pelo pastor Ezequias Soares. E a declaração de fé das Assembleias de Deus diz que o próprio inimigo das nossas almas, ele existe e ele é mencionado na Bíblia como Satanás, inimigo, Beuzebu, príncipe dos demônios, tentador, o grande dragão e entre outros nomes. Então, quando nós falamos sobre a realidade dessas criaturas espirituais, a Bíblia então dá fundamento para isso. Outro detalhe, a estratégia que o inimigo utiliza é a estratégia do engano, através da tentação. Ele tem diversas ferramentas com o objetivo, então, de destruir a igreja, destruir a tua vida cristã. Quando você olha a percepção, então, do Wagner Gabi na teologia sistemática, você vai perceber, a partir da proposta da teologia sistemática pentecostal, que o inimigo das nossas almas é o responsável por induzir a queda na própria humanidade. Essa queda é a queda da perfeição, induzir o homem e a mulher a cometerem, então, o primeiro pecado. De acordo com a palavra, foi ele também que induziu o próprio Davi a realizar o censo em Jerusalém, e isso desagradou a Deus. Pelas Escrituras, ele também é mencionado como alguém que tem influências malignas. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber também que ele é mencionado pelo próprio Cristo, mas Cristo triunfou sobre Satanás. Ele venceu o inimigo. Você pode perceber isso em Lucas capítulo 11, versículo 21, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. E é interessante pensar nisso porque nós, como cristãos, temos a vitória sobre Satanás não por causa da nossa força, não por causa da nossa inteligência, não por causa da nossa capacidade, mas é porque Cristo habita em nós. E Cristo venceu o maligno. E isso é muito rico. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos então observar a nossa grande vitória. A palavra faz questão também de descrever que Cristo triunfou sobre Satanás de diversas maneiras. Olha como Jesus venceu. Em primeiro lugar, você vai ter, dentro do Novo Testamento, a tentação no deserto. Cristo venceu o inimigo das nossas almas. Essa tentação é mencionada em Mateus capítulo 4 e em Lucas 4. Em Mateus 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Em Lucas 4 faz questão de dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo ao deserto e venceu o maligno. Você vai perceber Cristo triunfando sobre Satanás e seus demônios dentro do Novo Testamento. A partir da leitura dos evangelhos, frequentemente os demônios tremiam de medo diante da pessoa e da presença de Jesus. Jesus também tem uma autoridade espiritual muito forte. Essa autoridade de Jesus vence a ação do maligno e nós estamos debaixo dessa autoridade. Isso é citado em Mateus capítulo 7, versículo 29, Lucas 4, 36. Sabe onde Cristo triunfou sobre Satanás de forma poderosa? Na cruz do Calvário. A cruz é uma realidade. Cristo venceu no Calvário, de uma vez por todas derrotou o maligno e de uma vez por todas nos garantiu a vitória. Observe, Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Cristo triunfou sobre Satanás também na ressurreição. Ele ressuscitou e permanece vivo e continua vivo e garante a vitória para todos aqueles que nele creem. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 57. Então, quando você vai para as Escrituras, você vai perceber que, biblicamente, existem diversas maneiras de vencermos o maligno. Primeiro, olhando para a pessoa de Jesus. Mas também precisamos observar que o cristão ele vence o maligno de que maneira? Em primeiro lugar, através da oração. Você precisa se apegar a Cristo em oração. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistimos o inimigo quando nós estamos constantemente em oração. Segundo, como você pode vencer o maligno? Pela palavra de Deus. Jesus venceu o maligno com a ferramenta que nós temos, a palavra de Deus. E você pode se apegar à palavra de Deus para vencer o maligno. Terceiro, sabe como você pode vencer o inimigo das nossas almas? Através do sangue de Jesus.
O sangue de Jesus está sobre você. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Se você creu em Jesus, você é lavado e remido pelo sangue. E essa vitória é garantida também para você. Em quarto lugar, você também pode vencer o maligno através do poder do Espírito Santo que habita em você. Nós, como pentecostais, acreditamos no poder do Espírito Santo, que te dá uma autoridade espiritual para vencer o inimigo das nossas almas. Observe o texto de Gálatas, capítulo 5:16. Dentro da palavra, você pode também vencer o inimigo pela fé, pelas escrituras, pela autoridade espiritual que Deus te concedeu. 1 João 5,4 vai te dar fundamento para isso. Então, quando você vai para o texto, você já percebe de forma muito clara que o inimigo existe, mas que Deus já garantiu a vitória para você. E se isso vale, glória a Deus. Se fosse você, eu comentava aqui abaixo, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o segundo subtópico, tratando ainda sobre esse inimigo que é tão terrível. No segundo subtópico, como proposta do pastor Osiel Gomes, nós vamos trabalhar sobre a descrição de Satanás. Como a Bíblia descreve o inimigo das nossas almas. Segundo o pastor Osiel Gomes, em sua abordagem na própria lição, ele faz questão de descrever que a Bíblia relata a realidade de Satanás e também descreve as suas características. A Bíblia menciona ele como um querubim exaltado por Deus. Observe o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 14. Esse texto fala sobre um reinado que existia naquele período histórico do próprio profeta Ezequiel. Mas a realidade da descrição desse texto em uma corrente hermenêutica também descreve a realidade do próprio inimigo das nossas almas, que é visto como um querubim. E você percebe dentro da palavra que ele desobedeceu a Deus. Ele também é considerado como um dos líderes, na realidade, como o líder principal dos anjos caídos. E ele também é chamado dentro da Bíblia como o Deus desse século. Vamos para as passagens bíblicas. Você tem aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele cegou o entendimento das pessoas desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele é citado como o Deus desse século, que está dominando de forma maligna. Satanás é dotado de inteligência, de raiva, de desejos, de suas próprias vontades, do seu próprio querer, e ele é reconhecido também como um ser que tem uma personalidade maligna. Olha para o texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Lucas capítulo 11, versículo, melhor dizendo, Lucas 22, versículo 31, Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. O próprio Senhor Jesus falou sobre a realidade do inimigo das nossas almas, que ele utiliza então pronomes de forma muito terrível para enganar as pessoas. Observe o texto de Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 12, Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12, Jó 2, 1 ao 4. Então você percebe que ele luta contra o povo de Deus. De acordo também com o pastor Wagner Gabi, na Teologia Sistemática Pentecostal, e eu quero trazer essa abordagem para você olhar e entender também, que o inimigo ele é caracterizado da seguinte forma. Ele é conhecido como orgulhoso, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6, Ezequiel 28, 17. Ele é visto também como um ser poderoso, por isso você não pode subestimá-lo, Efésios 2, 2. Ele é conhecido como maligno, Jó capítulo 2, versículo 4. Ele também é conhecido como enganador, Efésios capítulo 6, versículo 11. Ele também é feroz e cruel, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. A Bíblia descreve Satanás de forma espiritual e ele age nessa batalha espiritual também contra nós. E ele utiliza algumas ferramentas. Quais são as ferramentas do maligno contra você que é cristão, que está envolvido nessa batalha espiritual? Quais são as ações dele? A primeira ação do inimigo das nossas almas, toma como nota, é conhecida como tentação. Ele age através da tentação para trabalhar, para enganar o povo de Deus. A tentação é terrível, ele joga o laço para você cair. Mateus capítulo 4 registra isso, ele foi tentar o próprio Senhor e Salvador Jesus. Ele também age com a acusação.
Ele acusa você de dia e de noite diante de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele também trabalha com o engano. Ele é conhecido como um enganador. Ele utiliza a mentira para distorcer a verdade. E essa ideia de desconstrução vem dele. Desconstrução da verdade, desconstrução dos valores, vem da parte dele. Isso faz parte do seu fruto, realidade, do seu próprio desejo, da sua própria ação. João capítulo 8, versículo 44, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O inimigo das nossas almas também trabalha em oposição ao trabalho de Deus. Todo e qualquer trabalho, obra de Deus, ele é o opositor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, descreve isso. Ele também age com um ataque espiritual. Ele age com setas. Ele age para destruir você, para derrotar você, para te fazer parar. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas qual é o nosso posicionamento como cristão? Devemos então nos apegar à vontade de Deus, nos revestir de toda a armadura espiritual, nos envolver com a presença de Deus, para sermos livres então de toda ação do maligno. Em terceiro lugar, avançando, espero estar contribuindo com você. Se eu estou, não esquece de deixar o like aí não, tá? Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a identidade do inimigo. Qual a identidade de Satanás presente nas Escrituras? Ainda, o pastor Osiel Gomes, nesse terceiro subtópico, descrevendo essa realidade do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele faz questão de descrever que a Bíblia identifica ele com diversos nomes. A serpente, Satanás, o diabo. Ele também é citado como maligno, isso fala do caráter dele. Ele faz questão de descrever que a Bíblia demonstra o inimigo das nossas almas como dragão vermelho, como tentador, como enganador, como Beelzebul e Belial. Então, dentro das Escrituras, nós temos então diversas informações sobre a realidade e as características do inimigo das nossas almas. Ele se opõe aos humanos, ele se opõe às pessoas. O que ele quer fazer? Desfigurar você diante da presença de Deus, te levar escravo através do pecado e te condenar de forma muito terrível por suas próprias ações. As escrituras também relatam as suas características. Primeiro, ele é um anjo caído. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Segundo, a Bíblia também descreve ele como adversário, chamado de Satanás, o adversário. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, faz questão de escrever isso também. A Bíblia também diz que ele é tentador. Olha aí, é característica dele, isso faz parte dele. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, Lucas 4 vai confirmar isso. Ele é conhecido como acusador, te acusa de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele também é mencionado como enganador, pai da mentira. Isso está também lá em João capítulo 8, versículo 44. E a Bíblia diz que ele é o inimigo. Então ele é o inimigo, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Essas aqui são as características principais que você vai encontrar em diversos textos dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras. A principal estratégia de Satanás nessa era é atuar como acusador. E ele atua afrontando então a obra de Deus, afrontando você que serve a Cristo. Mas por meio do sangue de Jesus, oh glória, nós somos livres de toda a ação do inimigo, de toda a ferramenta de Satanás. A nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, o apóstolo Paulo fez questão de dizer. Mas a nossa batalha é espiritual. E nós precisamos estar pronto contra a ação do inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12. E nós não podemos abandonar a fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quando você observa para a própria perspectiva do Warren Wiersbe, também comentando a respeito da apostasia do nosso tempo, você percebe que essa ação da apostasia, de abandonar a fé, é uma ação do inimigo das nossas almas que age colocando o esfriamento espiritual e a apostasia no coração das pessoas, através do ministério dos falsos mestres. Ele também tem os seus servos, ele também tem os seus instrumentos. Os falsos mestres são aqueles que distorcem a palavra, distorcem o evangelho, distorcem as escrituras, com o objetivo então de levar o povo a se
ser conduzido então por outras convicções que não sejam genuíno evangelho. A igreja verdadeira busca então se converter a Cristo e se fortalecer em Jesus para vencer as ações do inimigo. Quando você observa essa palavra, você percebe então que o inimigo ele procura adeptos para transformar em escravos. E esses adeptos, sendo levados pelo inimigo, se tornam escravos dele e ferramentas, instrumentos do engano. Quando você observa para essa visão dos apóstatas, você vai perceber que aquele que abandona a fé e nega o evangelho ou distorce o evangelho é uma pessoa que está sendo usada de forma muito terrível pelo inimigo. O inimigo ele realiza seu ataque se opondo ao evangelho, se opondo à palavra de Deus e à própria igreja. 1 Timóteo 4:1 faz questão de descrever isso. O fruto dos falsos mestres que são usados pelo inimigo são frutos, então, que atuam na esfera religiosa, na esfera da interpretação da palavra de Deus. Satanás ele vai operar como hipócrita, através das mentiras e através dos enganos. Mas a Bíblia também nos traz a consciência que nós não podemos ter a mente cauterizada. E hoje existem diversas pessoas que estão com a mente cauterizada, com o coração cauterizado, pelo fato de se deixarem ser envolvidos pelo engano do inimigo das nossas almas e pelas suas ferramentas. Já deu para perceber que a palavra de hoje te traz uma reflexão muito interessante sobre a ação do inimigo, mas ao mesmo tempo te procura demonstrar para você que você precisa estar em Cristo, que você precisa se fortalecer na fé, que você precisa permanecer com o Senhor e continuar crente para adorar a Deus em todo o tempo e vencer o inimigo das nossas almas. Agora, como segundo ponto da lição, nós vamos avançar. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre o segundo inimigo do cristão, que é a carne. Agora nós vamos entender esse conceito sobre a carne. Estudamos sobre o inimigo, agora nós vamos entender sobre a carne como realidade também que nos influencia ao pecado, como proposta do pastor Osiel Gomes. Chegamos então no segundo ponto da lição. Já observamos o primeiro inimigo, que é Satanás. O segundo é a carne, como proposta do pastor Osiel Gomes. E é claro, você pode também me ajudar. Se você pode, envie essa aula para mais alguém, assistir esse conteúdo e ser edificado em Jesus. E um versículo que eu quero compartilhar com você agora se localiza em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 12, onde descreve que o inimigo das nossas almas, ele é o tentador e ele age para desestabilizar você. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre o conceito bíblico de carne. Qual é esse conceito que a Bíblia trabalha sobre a carne, como proposta, então, desse entendimento que estamos trabalhando em sala de aula hoje? Segundo o pastor Osiel Gomes, trabalhando sobre o conceito de carne na Bíblia, ele faz questão de dizer que esse conceito possui, então, quatro vertentes, quatro linhas de interpretação. A primeira linha é conhecida como tecido muscular. A segunda é o corpo humano inteiro. A terceira fala, então, do ser humano e a sua fragilidade. E a quarta faz questão de falar sobre a nossa mortalidade nessa visão de natureza, então, pecaminosa. Então, nesse conceito aqui, você já para entender sobre essa visão da própria carne. Analisando essa palavra carne, você vai perceber que a Bíblia fala sobre ela de algumas maneiras, como já descrevi para você, e agora vamos detalhar. A natureza humana. Carne também é visto como a própria natureza humana, nossas tendências, nossos desejos. Aqui vai falar da nossa fragilidade também. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 18, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Isso é muito explorado também na Bíblia, a nossa natureza, a nossa tendência humana, essa visão fraca que nós temos de cometer pecado, essa tendência que te puxa para distante de Deus. Segundo, você vai ver a própria visão e definição também do corpo físico. O teu corpo, o teu tecido muscular, ele é visto dessa maneira muito clara como um conceito de carne, e isso é citado também em Mateus capítulo 16, versículo 17, o teu corpo físico inteiro. Terceiro, nós encontramos então um conceito de mundo carnal.
Nesse sentido, então, de entender que esse mundo material, esse mundo em que nós estamos presentes, esse mundo físico que você pega, que você sente, essa ideia carnal que é levada, então, de forma muito clara do sentido de matéria, também é descrita na própria Bíblia, né? Onde você vai perceber, dentro de João, capítulo 1, versículo 14, que Cristo se fez carne, matéria. Então, quando você fala de mundo carnal, você está se referindo também à matéria das próprias coisas, da criação em si. Você vai ter, em quarto lugar, o próprio pecado e a fraqueza. Essa ideia do conceito de carne sendo demonstrada nas Escrituras como pecado e fraqueza. Isso é citado lá em Romanos, capítulo 7, versículos 14 ao 25. E você vai perceber também a Bíblia orientando sobre a nossa mortificação da própria carne, dos nossos impulsos, dos nossos desejos, para podermos então sermos livres em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha como esses conceitos então trazem aqui diversas interpretações. Conforme Russell Champlin, ele também faz questão de dizer que o objetivo da jornada cristã é encontrar a liberdade espiritual. Olha, nós fomos escravizados pelo pecado, também através desse inimigo da nossa vida espiritual, que é esse conceito da própria carne que te leva à fragilidade humana, que te leva a cometer o pecado pelas suas paixões. Quando nós observamos, especialmente a ação do inimigo em nossas tentações, ele joga a tentação, joga o laço para fragilizar a nossa vida espiritual. Observe o texto de Mateus 26, 41. Observe o texto de Gálatas 4:13, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 também. Portanto, dentro da Bíblia, quando você para entender sobre esses diversos contextos e interpretações sobre a carne, você vai perceber que o cristão ele foi chamado, mesmo estando em carne, matéria, corpo físico, para ser uma pessoa guiada pelo Espírito, para produzir o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 vai dar fundamento para isso. Então, nós como cristãos, através da ação do Espírito Santo que habita em nós, somos dominados pelo Espírito. Isso quer dizer que o Espírito também guia a nossa matéria, guia a nossa carne. E a partir desses conceitos, eu espero que você então seja dominado ao ponto de controlar os teus desejos que vão te levar à prática do pecado. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico, onde vai descrever sobre esse conceito de carne agora no Novo Testamento. O que o Novo Testamento aborda sobre esse conceito carnal, sobre essa visão de carne em si? A partir da orientação bíblica que o próprio pastor Osiel Gomes traz, traduzindo a palavra carne no grego, você vai perceber o conceito bíblico de sarx, que traz essa ideia sobre a natureza humana pecaminosa. Observe, carne também é trabalhada como essa natureza humana pecaminosa. Russell Champlin ele faz questão de apontar que no Novo Testamento há também a questão da ação da própria filosofia grega, que estava tentando minar o evangelho, minar a orientação da igreja, que era o gnosticismo. No gnosticismo, era ensinado que a carne, que o corpo físico, o corpo material, é mal. E era usado exatamente para a prática do pecado, e a matéria por si só já era ruim. Isso a partir da concepção do próprio gnosticismo. É claro que essa heresia foi combatida pela própria igreja. A Epístola de Pedro fala sobre isso, João escreve o Evangelho combatendo também essa visão. Quando analisamos o contexto do gnosticismo no Novo Testamento, você vai perceber que essa heresia difundida no Novo Testamento trabalhava algumas questões equivocadas. A primeira delas era que o espírito em si, o espírito humano, era considerado puro. E o corpo físico era mau. Ou seja, a matéria em si, ela era ruim, ela era mal. Nesse conceito, o cristianismo já não trabalha com essa visão. Ele combate essa visão do gnosticismo. Como é que o cristianismo vai trabalhar? O cristianismo faz questão de descrever que o espírito, então, ele vem
da parte de Deus, ele é bom, mas a matéria em si, o corpo humano, não é mal. O corpo humano é apenas um instrumento, é apenas um veículo. E o corpo físico em si, nessa palavra, ele é neutro. E sendo neutro, ele pode ser utilizado, claro, para ação pecaminosa ou para a consagração a Deus. E dentro disso, nós podemos entender, em uma visão cristã, que como servos e servas de Deus, podemos consagrar nossa carne para Deus. Podemos consagrar o nosso corpo para servir a Deus. Os nossos pensamentos, as nossas naturezas, a nossa natureza humana para servir a Deus. E dentro dessa abordagem, você vai perceber que ainda o Novo Testamento, ele trabalha o tema carne em diversos contextos aqui. Por exemplo, ele vai falar sobre a natureza pecaminosa da carne, essa natureza de tendência que leva as pessoas ao pecado. Isso está em Romanos capítulo 8, versículos 7 ao 8, sobre essa inclinação carnal. Observa, o corpo é neutro, mas ele pode ser inclinado para o pecado. Segundo, essa luta da carne e do espírito. Quando o corpo está inclinado para o pecado, ele tende a agir em pecado, mas quando você está inclinando os teus desejos, o teu corpo, a tua vida material para a presença de Deus, você então está sendo dominado pelo Espírito. Observe o texto também de Gálatas, capítulo 5, 17, mas ao mesmo tempo Gálatas 5, 22, 23. Há também uma advertência muito clara no Novo Testamento sobre as obras da carne. Quando você se deixa envolver pela ação da carne na sua vida, ao invés de gerar o fruto do Espírito, você gera a obra da carne. E a obra da carne é contrária à vontade de Deus. O Novo Testamento também fala muitas vezes e de forma muito clara sobre a mortificação da nossa carne, ou seja, essa mortificação dessa tendência pecaminosa, mas agora esse desejo de utilizar o teu corpo, que é neutro, para a glória de Deus. Isso está também em Romanos 8,13. Então, olhando para a palavra, você vai perceber, especialmente nessa questão, que nós podemos consagrar a nossa vida para Deus, servir a Deus de todo o coração, colocar o nosso entendimento na presença dele para adorá-lo. E é claro que vamos avançar. O terceiro subtópico traz então outra perspectiva interessante, a perspectiva doutrinária da palavra carne. O que a doutrina bíblica fala sobre isso e como nós podemos entender e trabalhar isso em sala de aula também. Na abordagem do pastor Osiel Gomes, a perspectiva doutrinária destaca então de forma muito específica para você entender quando nós paramos sobre essa doutrina da carne em si, o conceito doutrinário de carne no Novo Testamento, você vai perceber que essa visão te conduz então para o pecado, esse conceito pecaminoso em uma interpretação teológica. A palavra carne pode ser trabalhada também no grego de diversas maneiras. Quem fala sobre isso é o Russell Champlin. Ela pode ser trabalhada tanto no grego como também no hebraico. Quando você vai para o hebraico, você vai perceber lá a palavra bazar e sher, que traz esse sentido então de carne e traz esse sentido também de remanescentes. A palavra bazar traz essa ideia de carne, carne em si. E sher traz essa ideia de remanescentes então de uma nação, ou seja, de um povo que faz parte de uma linhagem. Já no Novo Testamento, você tem algumas palavras gregas. Você vai encontrar, então, a própria palavra no sentido de cres, que traz o sentido de alimento, que é uma palavra grega, mas também você vai encontrar a palavra sarx, a palavra sarx, que traz esse sentido de corpo, como nós já traduzimos aqui para você. Dentro desse conceito, no Novo Testamento, você vai encontrar a doutrina sobre as obras da carne, o ensinamento paulino sobre esse conceito de obras da carne. E quais são as obras da carne e onde elas se localizam no Novo Testamento? Se você nunca leu, está em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas como ação pecaminosa quando você deixa o teu corpo, a tua carne, te conduzir. Você vai encontrar a primeira obra que é conhecida como prostituição. É esse engajamento de atividades sexuais fora de um contexto de um casamento, tá? Você vai encontrar também a impureza como obra da carne.
que é essa ideia da questão moral envolvendo a prática de ações imorais e indecentes ou impuras. Isso fala de impureza. Você vai encontrar também a lascívia como obra da carne, que é um comportamento sexual imoral que age com indulgência excessiva na prática dos prazeres carnais. Você vai encontrar a idolatria também como obra da carne, que é essa adoração a falsos ídolos, a falsos deuses, mas ao mesmo tempo a adoração a coisas também, a objetos. Você vai encontrar também essa questão das inimizades, hostilidades, ação do engano também no nosso tempo, como obra da carne. As contendas, onde você vai encontrar disputas, brigas verbais, tanto em família como também na igreja, rivalidades, que são coisas triviais, isso é uma ação do inimigo. Você vai encontrar o ciúme, que é um sentimento de um ciúme excessivo ao ponto de não se controlar, como obra da carne. Você vai encontrar as iras, que demonstram então explosões de raiva, cóleras descontroladas contra as outras pessoas, as facções, que são as divisões em grupos, onde as pessoas frequentemente se reúnem para poder trabalhar as suas rivalidades. Você vai encontrar também as dissensões, que são discordâncias, onde as pessoas se reúnem, então, para poder discordar de alguém de forma muito veemente, às vezes sem provas. Você vai encontrar também como obra da carne no Novo Testamento as heresias, que são doutrinas distorcidas que procuram agora ensinar outra coisa que não é o evangelho sobre a pessoa de Jesus, as invejas, que é esse desejo de possuir o que o outro tem, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa possui, ela não tem satisfação. Os homicídios, assassinatos também são vistos de forma muito clara no Novo Testamento como obra da carne, as bebedices são citadas dentro da Bíblia como obra da carne, e a glutonaria. Dentro das Escrituras, você vai perceber que as obras da carne são mencionadas. Elas são conhecidas como a ação do inimigo, trabalhando especialmente na vida de alguém que se envolve com o pecado, que deixa o pecado então florescer e gerar essas obras no seu coração. Mas para ser liberto das obras da carne, você precisa então aceitar a Jesus e obter no teu coração o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é citado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. E o fruto do Espírito Santo em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, onde você vai perceber que o teu corpo, a tua alma, a tua vida pode ser dominada também pelo Espírito ao invés das obras da carne. Isso é uma visão doutrinária, é um ensinamento bíblico que fala sobre a consequência carnal em nossa vida. Caminhando, vamos agora para o último ponto, já finalizando a lição. No terceiro ponto, nós vamos abordar sobre o inimigo do cristão, que é o terceiro inimigo conhecido como o mundo. Chegamos então no terceiro e último ponto. Eu espero estar trazendo clareza para você através dessa ministração. Se eu estou, deixa teu comentário aí, tá? Lembrando a você que você pode ler um versículo junto com os teus alunos, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, onde você vai perceber que a carne ela é uma inimiga e ela pode agir te afastando da presença de Deus e te conduzindo para o mundo. Agora, neste ponto, nós vamos abordar também alguns subtópicos. E o primeiro deles, essas são as perspectivas bíblicas sobre a palavra mundo. O que que a Bíblia fala sobre esse terceiro inimigo? Segundo o pastor Osiel Gomes, a palavra mundo pode trazer diversos significados dentro da Bíblia. Primeiro, fala sobre a Terra, o planeta em si. Isso está em Salmos 24, versículo 1. Segundo, pode ser trabalhado como um conjunto de nações conhecidas. Isso está também em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Fala também da raça humana. Isso está registrado em Salmos, capítulo 9, versículo 8. Fala também do universo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Fala também de todos aqueles que se opõem a Deus, liderados pelo inimigo, tá? Das nossas almas, ou seja, o nosso tempo em si, que é contrário à vontade de Deus, essa filosofia do mundo em si. Isso está em João 12, versículo 31. Dentro desse conceito, a partir da leitura bíblica, você vai encontrar também diversas interpretações.
A primeira delas é que nós já estamos trabalhando com você, que a Bíblia relata esse mundo criado por Deus, um mundo que foi criado por Deus, demonstrado em Gênesis a partir da criação. Então, essa matéria onde nós habitamos é vista também como um mundo. Segundo, a questão da humanidade geral em si. Acabei de citar isso para você, mas você precisa observar que esse conceito da humanidade também é visto como um mundo dentro da palavra, e Deus amou a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aqui é a humanidade, são as pessoas em si. O sistema e padrão mundano, aí agora eu quero trabalhar com você, o sistema e padrão mundano é visto também como um dos nossos inimigos. Aqui você encontra agora o inimigo que age contra a vontade de Deus. Romanos 12, 2 fala que nós não podemos nos conformar com esse padrão mundano. E o mundo também que é visto em rebelião contra o próprio Deus. Esse mundo que é visto agora como o mal, que se opõe à vontade de Deus, se opõe à verdade de Deus. Filosofia do nosso tempo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, vai confirmar isso. Também você vai perceber que o mundo, ele também precisa ser visto dentro da palavra, e é visto dentro da palavra, como objeto de redenção. A redenção de Cristo também é para o mundo. Mesmo o mundo sendo mal, dentro das Escrituras você encontra a palavra de Deus dizendo que Deus amou o mundo. João 3,16. Essa redenção é para a humanidade, é para todas as pessoas. Então, essa concepção da Bíblia em entender sobre a palavra mundo traz aqui diversas vertentes. Estamos trabalhando aqui as vertentes que são corruptas, por exemplo, essa prática mundana de te levar para o pecado, a filosofia do nosso tempo. Há diversos ensinamentos bíblicos sobre a natureza pecaminosa que é também conduzida por esse mundo. Por exemplo, você vai encontrar essa natureza pecaminosa demonstrada exatamente sobre a queda da humanidade. Essa queda da humanidade, a influência do inimigo que afeta todo mundo. Você vai encontrar também a natureza pecaminosa do próprio ser humano. Todas as pessoas, toda a humanidade foi atingida pelo pecado. Romanos 3:23. Você vai perceber que o mundo também é influenciado pelo diabo. João capítulo 12, versículos 31, 14, 30, onde escreve que o inimigo das nossas almas é o príncipe desse século. A Bíblia também faz questão de descrever esses padrões e valores mundanos que são contrários à vontade de Deus, e nós, como servos e servas de Deus, devemos buscar a redenção em Cristo. E quando você vai para a palavra e para entender sobre essa redenção, como estou descrevendo para você, a redenção é para todo aquele e aquela que teve um encontro genuíno com Jesus. E essa redenção é para todas as pessoas. O sangue expiatório de Cristo, ele age de forma universal. Se você entendeu isso, eu espero que Deus te use na palavra. Em segundo lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos abordar os 3 níveis de vícios infames que são influenciados por esse mundo. O pastor Osiel Gomes também aborda 3 tipos de vícios infames demonstrados dentro das Escrituras a partir da leitura das cartas de João. Na jornada, nós vamos enfrentar 3 concupiscências. Isso é citado lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque em todo mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha, a ação maligna aqui sendo demonstrada. Vamos analisar isso com você. O que é a concupiscência da carne? Vai se referir a esses desejos e apetites carnais que são oposições diante de Deus e levam as pessoas agora a buscar sensações, ao invés de uma vida espiritual, ao invés de uma busca diante da presença de Deus. Leva a pessoa agora a saciar os seus desejos a partir das bebidas, das drogas, relações sexuais, que são agora distorcidas. Essas concupiscências são influenciadas pelo mundo que guia agora a carne ao pecado. A segunda concupiscência, ou segunda ação poderosa do mundo contra o cristão, é a concupiscência dos olhos. É aquela ideia que atrai as pessoas a partir dos seus olhos, é aquele desejo de ter, de obter
ter bens materiais, onde as pessoas procuram valores daqui, ao invés de valores do reino. Esses valores da terra, esses valores que estão presentes aqui, que vão se desfazer, vão acabar, e você percebe que são influência também do mundo que procura agora atrair as pessoas para longe de Deus. A terceira concupiscência também é conhecida como soberba da vida, ou ostentação de bens. E isso está muito presente no nosso tempo. A soberba da vida, ou ostentação de bens, também uma prática mundana, onde as pessoas procuram exibir a sua riqueza. Tem gente que até não tem riqueza e procura exibir aquilo que não tem, para demonstrar uma vida vivida por aparências. Isso é uma ação pecaminosa que vai contrária aos valores que a palavra de Deus também nos orienta. Essas ideias da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba de vida podem então ser vencidas pelo cristão. De que maneira? Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos buscar uma transformação da nossa vontade pessoal para vencer o mundo. Depois, você precisa orar e vigiar. Mateus 26, 41 também faz questão de dizer isso. Através da oração e da vigilância, você pode vencer a ação do mundo. Terceiro, você deve fugir da tentação. Fugir de toda ação do maligno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 também vai descrever isso. Você também deve buscar e prestar contas, buscar ajuda e prestar contas daquilo que você está vivendo, evidenciando, sofrendo também. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde você pode confessar os teus pecados e ter um relacionamento com Deus. Você também deve se encher do Espírito Santo. O próprio texto de Efésios 5,18 vai confirmar isso. E em último lugar, você deve focar a tua vida nas coisas do alto para vencer o inimigo. Colossenses 3:2. Olha como a Bíblia dá ferramentas para vencer todas essas ações do mundo. O mundo que é mau, o mundo que te leva agora para a própria visão do pecado. Em último lugar, como terceiro e último subtópico, nós vamos abordar sobre essa lição que o próprio pastor Osiel Gomes registra. Nós precisamos vencer o mundo. Como é que você vence o mundo a partir de uma cosmovisão cristã? Em nosso terceiro e último subtópico, segundo o pastor Osiel Gomes, a essência de viver plenamente a vontade de Deus está em Cristo. Então, quando nós buscamos a Cristo, vencemos então o maligno. O próprio texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, também vai dar fundamento para isso. Nesse mundo pós-moderno, nós vamos encontrar diversas influências e nós precisamos vencer essas influências. Você vai ter o relativismo pós-moderno, onde vai descrever especialmente essa relativização das crenças, da nossa realidade, da nossa vida e cosmovisão espiritual. Você vai ter o inimigo também da própria questão do pluralismo religioso, que faz questão de escrever que todas as religiões vão levar a Deus, e isso aqui não é defendido por nós cristãos, somente Cristo é o caminho, pode te libertar desse mundo. Você vai perceber também essa relação com esse descrédito da autoridade espiritual. Nós precisamos vencer isso e observar que a autoridade espiritual também é fundamental para a nossa espiritualidade em Jesus. Nós também precisamos observar que o mundo ele age com essa ideia do individualismo. As pessoas estão cada vez mais se envolvendo em si mesmas e se afastando uma das outras. Isso é a cosmovisão desse mundo. Esse ceticismo em relação à espiritualidade, os milagres, também é propagado nesse tempo, e essa ideia do materialismo e o consumismo também fortemente é ensinada no nosso período. Diante dessas influências, como nós cristãos podemos vencer essa ação terrível de Satanás em nosso tempo, essa ação terrível da nossa carne, essa ação terrível do mundo? O próprio texto, a própria palavra traz orientação. Jesus disse que nós precisamos ser sal e luz desse mundo para fazer a diferença. Isso está em Mateus capítulo 5, 13 a 16. A própria Bíblia fala que nós devemos praticar a santidade. Enquanto o mundo não ensina sobre a santidade, nós precisamos praticá-la. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Nós devemos evitar, especialmente, viver conforme o mundo. Romanos 12, 2. A nossa vida cristã é diferente, a nossa cosmovisão cristã é diferente.
Nós devemos praticar o amor. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. Nós devemos testemunhar do Evangelho. Mateus 28, 19 ao 20. Nós devemos permanecer firmes na fé. Mateus 28, 20. Nós devemos, então, viver com esperança. E a nossa esperança está na pessoa de Cristo. E eu espero muito que você, em Jesus, possa ter sido impactado através dessa ministração, que o Senhor possa ter te edificado. Agora nós vamos concluir a aula de hoje em nome de Jesus. E concluindo a lição, o pastor Osiel Gomes descreve que o apóstolo Pedro adverte que o plano do inimigo é nos engolir. Mas, ao mesmo tempo, Cristo nos dá vitória. Cristo nos ajuda a vencer essa realidade, a vencer esses inimigos da nossa carreira cristã. E em Jesus precisamos, então, buscar esse fundamento, esse firmamento para a nossa fé e permanecer firmes na nossa jornada. Que Deus em Cristo possa ter te abençoado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, se Deus falou contigo, gente, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, envie esse vídeo para mais alguém ser edificado, edificada, para outros professores da escola bíblica. Você pode me acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo próprio YouTube, pelo Spotify, é fácil de encontrar, é só você colocar @Janderson Nascimento, segue a gente lá no Insta, eu vou ter o prazer em te receber por lá, ter você perto da gente vai ser muito bom, para a glória de Deus. Lá você vai acompanhar também o nosso ministério pastoral. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que o Senhor te dê sabedoria na palavra, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre você que vai ministrar essa aula, para que o Senhor confirme essa mensagem tão especial no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo e serva, que vai ministrar sobre esse assunto que é tão relevante, sobre a nossa caminhada cristã e como enfrentar os inimigos da nossa fé. Pai, nos ajuda a permanecer firmes no Senhor, nos dê sabedoria, usa o teu filho e a tua filha que vai ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical deles e delas. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer alguns textos que vão ajudar você a ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. São fundamentos. E eu quero descrever para você aqui a carreira que nos está proposta do pastor Osiel Gomes. Você precisa adquirir esse livro de apoio. Está disponível no site da editora CPAD. Vai valer muito a pena para a tua edificação. Quero indicar para você a Declaração de Fé da editora CPAD, da Assembleia de Deus, um texto muito bom que fala aí sobre a realidade das criaturas espirituais. Indico também essa revista, o Ensinador Cristão, que vai te trazer uma abordagem muito interessante para o teu crescimento, para a glória de Deus. Traz aí alguns conceitos que os próprios autores da lição trazem para a gente, para entender melhor a aula em nome de Jesus. E é claro que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 6, onde nós vamos trabalhar na próxima segunda, às 18 horas. E vamos trabalhar sobre as nossas armas espirituais. Essa lição ficou muito boa também. E eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Agora eu quero deixar um recado muito especial para você que é professor da Escola Bíblica, que quer participar de um grande congresso da EBD aqui da nossa região do Sudoeste Baiano, em Vitória da Conquista. Esse trabalho vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E o pastor Agnaldo Betti vai estar conosco nesse tão importante trabalho. Por isso eu quero convidar você para receber um recado muito especial da nossa igreja e participar conosco desse grande congresso para a glória de Deus. Então, até a próxima aula e que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, para o grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.